Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Miguel Oliveira e Silva, Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, caros amigos, caras amigas e colegas, meus senhores e minhas senhoras, começo por agradecer a vossa presença nesta homenagem que quisemos prestar à vida e obra de Saldanha Sanches, que para nós são exemplares. Cumpre, pois, à minha geração dar a conhecer aos jovens de hoje o homem que foi Saldanha Sanches e o seu legado enquanto jurista, professor universitário e cidadão interveniente, quer no espaço público, quer no espaço mediático. Mas há um outro aspecto que importa salientar, ou seja, os seus valores, a integridade, a transparência, a justiça, a solidariedade, a honestidade e a liberdade. A estes valores acresce um grande amor pelo seu país, que se traduzia na sua escrita severamente acutilante, no seu olhar crítico sobre os grandes problemas, as grandes questões, como é a da corrupção, que tanto fragilizam e empobrecem a sociedade portuguesa. Homem de grande honestidade intelectual e inconformismo, Saldanha Sanches sempre sonhou em provocar uma mudança na sociedade portuguesa e muitos foram os seus contributos no sentido do aprofundamento da nossa vida democrática. Porque gostaria de ser breve, termino utilizando uma frase de um ex-aluno de Saldanha Sanches que, vivendo e trabalhando nos Açores, não pôde hoje aqui estar presente. Que esta homenagem a Saldanha Sanches seja tão ilustre quanto o seu homenageado. Obrigado a todos. Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Enquanto organizador deste livro, não me compete fazer a apresentação do conteúdo, o qual deixarei ao nosso estimado convidado, mas gostaria de deixar algumas palavras relativamente àquilo que foi, enfim, uma obra coletiva. Foi com enorme prazer que nós tomamos a iniciativa de recolher estes contributos para organizar um livro em memória de Saldanha Sanches, mas também com enorme tristeza, porque obviamente preparar tributos em memória de alguém não é tarefa fácil, não é tarefa emocionalmente fácil, sobretudo quando era uma pessoa muito querida entre nós, um dos nossos. O livro reúne contributos de vários membros e simpatizantes da Transparência e Integridade, como vocês podem depois aperceber-se das várias biografias. É um tributo de camaradagem que o grupo TIAC gostaria de prestar a um dos seus e, portanto, compete-me agradecer aos vários intervenientes. Em primeiro lugar, eu gostaria de ter um agradecimento especial à Maria José Morgado, porque deu um apoio a esta iniciativa. Nós sabemos que estas coisas custam, do ponto de vista emocional, e ela apoiou e participou num período bastante difícil. Portanto, o meu primeiro obrigado, o meu primeiro agradecimento vai para a Maria José. À minha coorganizadora, a Domitília, porque ela também foi a principal promotora desta ideia. Aos nossos colegas e companheiros que estão aqui presentes, companheiros nesta batalha por um Estado mais transparente, por uma sociedade mais justa, e também um muito obrigado pela disponibilidade e interesse que demonstraram em colaborar neste tributo. E ao Rui, que por nos ter possibilitado a publicação desta coletânea de reflexões entusiasticamente e com amizade. O enfoque do livro, muito brevemente, porque
Como disse, não me compete a mim fazer a apresentação do livro, mas nós optamos, enfim, o fio condutor do livro são dois temas que eram muito centrais à reflexão académica e à intervenção cívica de Saldanha Sanches, a corrupção e a fraude fiscal, ambos relacionados com uma outra questão que ainda era maior para Saldanha Sanches, que era a questão da justiça fiscal e do bom governo. Para o professor, a questão da justiça fiscal não era apenas uma questão técnica de solidariedade, do ponto de vista da repartição da carga tributária, mas um problema também que está na ordem do dia, um problema de descontrolo da despesa pública e do efeito no aumento dos impostos gerado por fenómenos como ele bem estudou, como é o caso da fraude, da evasão fiscal e da corrupção. São fenómenos que têm crescido com o apoio de leis complexas, com instituições que não estão a cumprir a sua missão, com fiscalizações que não existem, com tribunais que são demasiado formalistas e com um modus operandi também do setor bancário, que é, de certa maneira, camuflador de práticas ilícitas. Disse-o sempre, a alta e bom voz, nunca teve receios, fê-lo durante a ditadura, fê-lo durante a democracia, é para nós um exemplo forte que todo o grupo abraça e tem a melhor memória dos poucos momentos que ainda tivemos a oportunidade de partilhar na fase menos feliz da sua vida. O terceiro vetor, que faz parte do título do livro, como vêem, Transparência, Justiça e Liberdade, é a questão da liberdade. Combate pela liberdade em democracia seguramente assume um caráter completamente diferente do combate que Saldanha Sanches fez durante a ditadura, mas ambos requerem a verticalidade, a tenacidade e a persistência, as qualidades humanas que demonstrou ao longo da sua vida. Sem me alongar mais, eu gostaria apenas de vos deixar uma citação que terão o prazer de, depois de ler no livro, de António Barreto, que nos escreveu uma nota introdutória e que conviveu com Saldanha Sanches naquilo que seria a sua última publicação. Por que motivo confiamos em alguém? É um pouco por isso tudo, mas um tom de voz, um sorriso e um olhar, assim como a generosidade e o calor humano, ou a disponibilidade para ajudar ou compreender os outros, sem falar na coragem individual e na independência pessoal, e na capacidade de aprender com os outros, os factos e os novos argumentos. José Luís Saldanha Sanches era uma destas pessoas de confiança. José Luís tinha criado um lugar e uma função, a de defensor dos cidadãos e a de acusador dos poderosos que usam a sua força de modo ilegítimo. E é este José Luís Saldanha Sanches que nós temos na nossa memória, que nós valorizamos na nossa organização e que nós tentamos prestar homenagem nesta publicação. Muito obrigado. Dava então a palavra ao professor Miguel Oliveira Silva. Portanto, o professor Miguel Oliveira Silva, para além de amigo do professor José Luís Saldanha Sanches, é também presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Sr. Professor, se fizer o favor, então. Muito obrigado, Dr. Rui Costa Pinto. Eu estou aqui, obviamente, na qualidade única e imensa de amigo do José Luís Saldanha Sanches. Queria começar vou fazer uma breve intervenção, um texto que eu escrevinhei de 10 minutos, talvez não tanto, oxalá o saiba ler como José Luís merece. Queria começar por agradecer muito ao Dr. Rui Costa Pinto este convite, um bocado insólito, porque eu não sou nem economista, nem perito, nem licenciado em Direito, sou médico, obstetra, professor de Bioética na Faculdade de Medicina de Lisboa, mas muito do que eu fui, enfim, e que sou como médico, professor, bioeticista, fui partilhando um pouco com o José Luís ao longo da vida. E agradeço igualmente ao Dr. Luís Sousa e Hermílio Soares pela coragem e importância deste
valioso livro que idealizaram e levaram a cabo, coisa que não é sempre fácil em Portugal. Recentemente, não sei se o José Luís o conheceu, se não, nos seus 96 anos, um resistente francês, Raymond Aubrac, nascido curiosamente no dia do assassinato de Jean Jaurès. Jean Jaurès, de resto, romanceado por um autor que o José Luís muito gostava, Roger Martin Dugard, no roman fleuve Les Thibauts, já não se escrevem roman fleuve, com os seus grandes 5 volumes, mas dizia Raymond Aubrac, nos seus 96 anos, autor de um opúsculo, um pequeno livro, que vendeu, se é que as vendas querem dizer alguma coisa, quem está à minha esquerda saberá mais do que eu, mas que vendeu desde outubro 1.200.000 exemplares em francês, fora as traduções. Lembrava numa entrevista interessante ao Le Monde Magazine, no início deste mês de março, dizia ele em francês: Dans la vie, vous savez, il n'y a que 3 ou 4 choix fondamentaux à faire. Tout le reste affaire do hasard. Na vida, você sabe, não há mais do que 3 ou 4 grandes escolhas, opções fundamentais, tudo o resto é mais ou menos obra do acaso. Bom, mesmo dando de barato algum exagero, a verdade é que este conceito de opção fundamental é um conceito muito caro, quer à teologia, quer à filosofia. À teologia progressista do século XX, que o José Luís conhecia muito bem, por exemplo, Karl Barth, com quem muitas vezes falei a cujo respeito com o José Luís, e algum dos seus discípulos, Ratzinger, nos seus tempos progressistas, era um grande defensor desta noção de opção fundamental. E então eu sei que é um bocado de excesso de ambição da minha parte começar esta intervenção, breve, prometo, tentando repescar quais terão sido as 3 ou 4 grandes opções fundamentais do José Luís e porque é que estamos aqui todos, porque é que ele nos une e reúne neste fim de tarde. Bom, desde logo, em primeiro lugar, cronologicamente, não sei se certo se não, porque eu só conheci o José Luís em 71, quando ele saiu de Peniche, portanto há cerca de 40 anos. Mas enfim, não sei se cronologicamente, seguramente uma opção fundamental nele foi um compromisso político que foi, enfim, assumindo formas diferentes. Político no sentido mais nobre da palavra, não nos esqueçamos que Platão se fez filósofo para resolver problemas políticos à sua maneira, na República, livro dele. Compromisso seguramente pela transparência, pela justiça, pela liberdade, que pagou caro, muito caro, antes e depois do 25 de Abril. Foi seguramente uma das opções fundamentais na vida de José Luís. Uma segunda, não por ordem de importância, a escolha da fidelidade a um projeto amoroso e a uma família que ele herdou e que foi construindo. A família com os pais, com as irmãs e com a Maria José, que escolheu, com a Laura, sua filha, que tanto amava. A Maria José, como ele me dizia muitas vezes, citando uma célebre carta misteriosa de Beethoven, que não sabe muito bem quem era a destinatária, como ele dizia muitas vezes, que era a bem-amada ausente, às vezes ausente e presente, quando estavam presos, ou de forma desencontrada, ou coincidente, ou quando não podiam estar, enfim, sempre fisicamente juntos, entenda-se. E foi para mim, de facto, um enorme privilégio, ao longo de quase 40 anos, ser recebido e conviver nesta família absolutamente rara e excepcional, com um ambiente de serenidade, paz interior, mesmo quando havia altercação, a altercação era feita na paz, o que é possível. Altercações no sentido mais saudável e feliz do termo, entendamos. E, portanto, era um ambiente familiar que ele escolheu, que investiu de uma forma profundíssima. Foi seguramente uma opção enorme na vida dele, foi a paz familiar, a serenidade familiar, o amor na família que escolheu e construiu de forma brilhante. A terceira opção, que é quase uma coextensão da primeira, do compromisso político, é o direito fiscal. O direito, e mais concretamente o direito fiscal, que é um prolongamento natural da opção política, talvez numa altura em que havia uma tal ou qual frustração política, nos anos 80, mas, e não só, e em que a própria idade impunha novas soluções, novas respostas a novas perguntas. Já o disse, não sou especialista de direito, não sou economista, sou um cidadão que pretende estar seguramente atento ao interesse público, à coisa pública, e que escolheu trabalhar, como vos disse, na saúde, sou médico, na educação, sou professor da Faculdade de Medicina e na bioética. Partilhei estas áreas à minha maneira com o José Luís Saldanha Sanches, porque era enorme o interesse e a avidez dele intelectual por todos os domínios do saber. E de alguma forma partilhávamos e acreditávamos que, ao nos comprometermos, podemos, naquilo em que acreditamos, ao longo da vida, podemos de alguma forma mudar as pessoas, mudar
algo no mundo. É claro que podemos apesar de, como vos disse, não ser jurista, não ser licenciado em Direito, não ser economista, perguntei-me muitas vezes o que teria levado José Luís, no contexto das suas várias e interdependentes opções fundamentais, a se envolver em questões de direito fiscal, e a minha resposta é que, basicamente, o que estava no fundo da sua inquietação era uma inquebrantável vontade na luta pela boa gestão dos dinheiros públicos. Por isso não se cansou de denunciar, e é bom lembrar que há 15 anos não havia muitos a fazê-lo, a Maria José e poucos mais, e era criticado quase, ou mesmo no Euro 2004, era quando hoje vemos os estádios que continuamos a pagar e que as autarquias, direto ou indiretamente, continuam a pagar. Na altura, quem criticava isso em 82, 83, 84, era quase, ou mesmo acusado de crime de lesa pátria, mas dizia que há 15 anos não havia muita gente a fazê-lo e de denunciar a falta de transparência das contas do Estado, a nível central, autárquico, empresas, parcerias, a falta de transparência na forma como é gasto o nosso dinheiro, as permanentes derrapagens nas obras públicas, não é só agora, também existiram há 15 anos e há 20 anos, os repugnantes, para mim e para ele, financiamentos partidários e de campanhas eleitorais, em suma tudo o que representa dispêndio público, propostas e execuções sem rigor, sem responsabilidade, sem transparência, sem qualquer utilidade. Nisto também o José Luís soube como é doloroso ter razão antes de tempo, pagando com insultos, injustiça, maldicência, a sua genuína e medular coerência e independência. Porque, na forma como ele, José Luís, rompeu com a indiferença e com o ceticismo, no seu sentido de responsabilidade perante o país, o José Luís, já aqui foi citado, com um tom de voz, um sorriso e um olhar, e o seu calor humano, que tanto sensibilizou o António Reto e que o Dr. Luís Soares já citou, era, sem dúvida, um homem de confiança, disponível, com uma excitação, por que não, quase adolescente, perante o conhecimento de novos factos, mais ou menos ligados a uma cultura, evidentemente, de fraude e de corrupção. Para ele, nas palavras de Luís Sousa e de Mitília Soares, havia de facto uma ética de responsabilidade, em que urgia o controle fiscal como profilaxia social, título da sua conferência em janeiro de 2008. Recusando visceralmente a compra e venda do poder enquanto mercadoria e o facto de o dinheiro se ter transformado no principal destes valores, como muito bem reconhece neste livro o professor José Maltês, José Luís Saldanha Sanches sabia bem como a quase totalidade dos nossos políticos é forte com os fracos e fraca com os fortes, ou, como dizia Camões no canto terceiro dos Lusíadas, um fraco rei faz fraca a forte gente, como ele tantas vezes citava e como Paulo Moraes retoma neste nosso livro. E de facto é hoje consensual que o urbanismo é a maior e a mais rentável fonte de corrupção e que há uma imensa teia de interesses nos negócios autárquicos. Como José Luís ontem teria rido a bandeiras despregadas com as suas imensas gargalhadas que todos lhe conhecemos, se tivesse visto entrar em Belém, na festa de reeleição do atual Presidente da República, um dos autarcas mais perseguidos pela Justiça, que tanto o ameaçou, insultou, pessoal e diretamente até ao telefone. Por tudo isto, foi de facto Saldanha Sanches quem, de par com poucos outros, já o disse, seguramente a sua bem-amada Maria José, colocou até hoje na ordem do dia o debate sobre a corrupção, o combate à corrupção, a necessidade de transparência, transferências há muitas, de transparência na administração pública, como o reconhece Paulo Morgado. É verdade, como nos diz Paulo Morgado, qualquer erro na gestão dos dinheiros públicos vai ser paga pelo contribuinte e as ajudas da União Europeia e o crédito, afinal, têm ou tiveram um termo. Dito isto, porque José Luís gostava sempre de analisar as questões na ordem do dia, vale a pena pensarmos todos em conjunto. Uma das questões da ordem do dia com menos de 48 horas de antecedência, ou não. Há em Portugal o risco de uma revolta social, como um dos autores nos diz no livro. São as manifestações da, entre aspas, geração marrasca, manifestações a que o Presidente da República ontem, a meu ver, de uma forma obscena se colou, oxalá isso não lhe saia caro. Talvez o serviço de ordem do Partido Comunista Português, que parece que vai à manifestação, paradoxalmente o ajude.
Mas será a manifestação de sábado disso sinal, sintoma, causa, consequência? Reconheço-me em alguns dos ensinamentos e seus corolários que nos propõe Paulo Morgado ao querer transpor para a gestão pública mecanismos de gestão privada. E, como ele insiste muito bem, de uma forma wagneriana, com o seu leitmotiv quase wagneriano, tudo isto publicado em jornais de grande circulação e disponível em sites de fácil consulta, sem esquecer, talvez, a lista negra de dirigentes públicos. Em qualquer caso, deseja-se, e estou a terminar, que a informatização sempre adiada, denunciada pela Maria José Morgado, possa finalmente existir, porque há que executar medidas de gestão e organização sem a qual isso é absolutamente impossível. E há em tudo isto, de facto, sementes de sonhos que não morrem, como confia Carlos Pimenta neste nosso livro, por maior e mais inquietantes, imaginativas, criativas, que sejam as manifestações da chamada economia não registada, em crescimento indiscutível, hoje e nos próximos tempos, como nos ensina este livro. É possível que o direito penal continue a ser incapaz de defender a sociedade da corrupção e que nisso deva ser substituído pelo direito tributário, pelo direito fiscal. Pessoalmente, preferiria que fossem os dois em harmonia, para bem do Estado democrático, a fazê-lo. Mas, como sublinha António Dores, só uma nova moralidade pode instaurar um clima de confiança. E por isso há que dar testemunho, fazer política, usar a comunicação. Foi isso que o José Luís fez e é esse o legado que nos cumpre continuar. Muito obrigado pela atenção.